queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus amados, você está bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão para o vosso coração. Queridos, eu venho pedir a todos vocês que compartilhem os nossos vídeos para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? E enquanto você faz isso, compartilhando, outras pessoas vão ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, eu venho trazer a você mais um Reflita Comigo. Amém? Eu não sei, meus amados, quanto tempo faz que você está esperando a promessa de Deus se cumprir. Mas uma coisa é certa, o que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é um Deus que não falha. Ele é Deus e não mente. Ele é Deus e é Senhor, cumpridor das suas palavras. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, para assegurar aquilo que ele disse, olhe, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, a promessa que Deus faz, não importa quanto tempo passe para se cumprir. O que importa é que Deus vai cumprir. Eu quero perguntar a você, quanto tempo faz que Deus te fez uma promessa? Quanto tempo faz que Deus falou que iria cumprir na tua vida? Quanto tempo faz que Deus te prometeu algo? Quero dizer para você, não desfaleça, não esmoreça, não pare de crer, porque Deus fala e Deus cumpre com a sua palavra. Deus fez de Davi um rei, mas ele fez também a promessa. A Bíblia nos diz, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor fez com que Samuel fosse à casa de Jessé e ungisse a Davi rei sobre Israel. Embora tendo Saul ainda no trono, embora Saul ainda sendo rei, mas Deus já havia ungido a Davi. E ele disse, achei a Davi, um homem segundo o meu coração, e com o meu santo óleo o ungi. Deus estava dizendo, Samuel, unja ele como rei de Israel, e ele será rei. Meus amados, era o mais novo filho de Jessé, mas o tempo se passou, Davi alcançou a promessa. Davi tornou-se rei de Israel. A palavra de Deus não cairá por terra. O que Deus falou, meu querido, a seu respeito, através de alguém profetizando sobre a tua vida, acredite que nem um tio e nem um jota vai cair por terra. Ninguém poderá fazer as palavras de Deus se invalidar. Ninguém poderá anular uma promessa que Deus faz. Deus fez uma promessa para Israel e disse que a bênção dele estaria sobre aquele povo. Pois é, um dia, meus amados, Balaque percebeu que aquele povo estava adentrando as suas terras, estava próximo à sua terra. E a Bíblia diz, meus amados, que o povo de Deus, o povo de Israel, só poderia ser amaldiçoado pela boca de um profeta. Balaque não queria que aquele povo de Deus pudesse passar pelas terras dele. Porque havia uma promessa que onde este povo colocasse a planta do seu pé, seria dele. Deus havia dado a este povo. Mas, meus amados, Deus já havia abençoado a Israel. E Balaque procurou um profeta, sabendo que somente pela boca de um profeta Israel poderia ser amaldiçoado. Então Balaque procura Balaão e disse, olha Balaão, vou te pagar para você amaldiçoar esse povo. Balaão disse, tudo bem, vou sim. Balaão recebe a propina e vai amaldiçoar o povo. E ele sobe na colina, sobe no monte, e lá ele oferta o sacrifício, porque todo profeta, ele sabe o caminho que é encontrar Deus e como atrair Deus. E Deus é atraído de modo que a gente oferece a nossa oferta. E quando Balaão está ofertando o sacrifício e vai profetizar,
ele vai abrir a boca para dizer: amaldiçoado seja Israel. Sai da boca de Balaão. Quem pode amaldiçoar o povo que Deus já abençoou? Glória a Deus. Eu imagino Balaque embaixo do monte, gritando, do pé do monte, dizendo assim: ô Balaão, eu tô te pagando para tu amaldiçoar esse povo, não tô pagando para você abençoar. Eu imagino Balaão dizendo assim: ô Balaque, foi porque eu quis não. Eu fui dizer: amaldiçoado seja Israel. E sabe o que saiu da minha boca? Que Deus já abençoou esse povo. Quem pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou? Glória a Deus. Ele muda de estratégia, ele muda de lugar e oferece um novo sacrifício. Naquele momento, quando ele sente o momento para profetizar, para lançar a maldição contra Israel, ele vai dizer: amaldiçoado seja Israel. E naquele momento, quando ele vai dizer isso, da boca dele sai uma outra palavra. Que palavra foi essa? Foi esta: contra esse povo não vale encantamento. Glória a Jesus. Irmão, Balaque na mesma hora, eu imagino, lá debaixo do pé do monte, gritou: Balaão, estou te pagando para amaldiçoar e não para abençoar. Glória a Jesus. Balaão replica dizendo: ô Balaque, não foi eu não. Eu fui dizer: amaldiçoado seja Israel, e saiu da minha boca que contra Israel não vale encantamento. Glória a Jesus. Ô meus amados, a terceira vez Balaão vai, mas vai com muita coragem. Ele pega a sua oferta, o seu sacrifício, coloca no altar e ele vai gritar e dizer assim: amaldiçoado seja Israel. Sai da boca de Balaão. Irmão, uma palavra que muito conhecida a todos e muito usada. Quando falamos de promessa, quando falamos de fidelidade de Deus, naquilo que promete, a gente lembra dela. Quando Balaão foi gritar: amaldiçoado seja Israel, saiu da boca dele: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Queridos, a palavra de Deus que está sobre a tua vida, ninguém vai poder invalidar. Balaque, irmão, naquele momento com certeza desistiu de amaldiçoar aquele povo, porque Balaão não conseguia. Quero dizer para você, maior que o profeta é a palavra de Deus, maior que o profeta é a mão de Deus, maior que o profeta é o Deus que está sentado no trono. O que ele determinou, ninguém pode invalidar. Glória a Deus para sempre. Ele disse: a minha mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Quero dizer para você, querido, se Deus te prometeu alguma coisa, se Deus te fez uma promessa, descansa. Descansa o teu coração, porque ainda que alguém menospreze você, ainda que alguém tente impedir o teu chamado, impedir aquilo que Deus te prometeu, fique certo que no tempo de Deus tudo se cumprirá. No tempo de Deus vai acontecer, porque a palavra de Deus tem peso, a palavra de Deus terá cumprimento. Glória ao nome de Jesus. Ele disse para Jeremias: Jeremias, o que é que você vê? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Era a mesma coisa que dizer: Jeremias, o que eu prometo, eu cumpro. O que eu falo, eu cumpro. O que eu determino, acontece. O que eu falo que vai acontecer, ninguém pode invalidar. Glória ao nome de Jesus. Meus amados, se o pensamento de Deus ao teu respeito é de paz, não há quem se levante em guerra contra você. Se o pensamento de Deus é te abençoar, ninguém vai impedir. Amados,
Creia na palavra de Deus. Pare de churumingar. Pare de ficar chorando nos cantos dizendo: é porque fulano disse, é porque fulano falou, é porque Beltrano disse que eu não tenho capacidade, é porque disseram que ninguém vai olhar para mim e tal. Não se preocupe com isso. Você não depende do que as pessoas dizem. Você depende do que o Criador, do que o Deus da tua vida fala acerca de você. Não importa o que falem a teu respeito, não importa o que pensam ao teu respeito, o que importa é o que Deus fala ao teu respeito. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Uma coisa é certa: se Deus te prometeu, meu irmão, caia tudo, desmorone tudo, caia muro, caia pessoas, o que for, mas o que Deus te prometeu vai se cumprir à risca. Tu lembra da visão, do sonho que Deus deu a José? José disse: eu estava atando meus feixes, meus molhos, estava lá, de repente eu percebi que os molhos dos meus irmãos, eles se curvavam perante o meu. Aí José disse assim: outro dia, papai, eu estava observando e via que 11 estrelas e o sol e a lua se curvavam perante mim. Aí, irmão, até Jacó olhou para ele e disse assim: meu filho, será que eu e tua mãe vai se curvar diante de você? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha que o tempo se passa. Os irmãos de José percebeu que desde quando mais novo, o pai dele já lhe deu uma túnica. Jacó confiava em José e fez com que José olhasse os seus irmãos. Ele dizia assim: olha, observa teus irmãos. Tu és o legislador, aquele que vai estar observando, que vai ver como eles estão se comportando no campo. E José era fiel, que tudo que ele via, com certeza, ele passava para o seu pai. Ele era fiel, irmão. Mas só que acontece que os irmãos dele não gostou. Olharam para ele e disseram: olha o sonhador aí, vamos matar o sonhador? Tentaram de tudo, colocaram na cisterna. Alguém disse: vamos matar. Depois disse: não, vamos colocar aqui na cisterna. Depois disse: não, tira daqui. Vai passando uma turma de ismaelita, vamos vender para os ismaelitas. Vendeu para os ismaelitas. Os ismaelitas vai para a feira, coloca ele à venda. Os egípcios compram. Potifar olhou para ele, gostou dele: vou levar esse escravo para mim. Comprou, colocou na casa de Potifar. Os irmãos conhecem muito bem a história. Foi parar na prisão, acusado. Irmão, coisa dura passou José. Mas o que é que acontece? Passou-se o tempo e o rei teve um sonho. E esse sonho, quem foi decifrar? José. Quando José decifrou o sonho, José olhou para o rei do Egito, o faraó, e disse assim: olha, rei, o senhor tem que encontrar um homem sábio, um homem que possa armazenar no celeiro muito trigo, muita comida, muita coisa. Sabe para quê? Você tem que juntar, tem que ter esse homem. Depois que o senhor pegar esse homem, colocar ele como alguém que vai reger, dominar, guardar, juntar em celeiro tudo o que ele tem, no tempo da escassez, meu rei, ele vai ter em depósito muito alimento, tanto para o Egito, como também para as outras nações que virão comprar. Aí o faraó olhou para ele e disse assim: ninguém tem o Espírito de Deus como tu. O homem é você, José. A partir de hoje, você será Zafinat Paneia, que significa governador. Olha, glória a Jesus. Ele disse: olha, José, enquanto eu estiver aqui no Egito, a ordem é minha. É eu quem falo, é eu que dou o grito maior. Mas na minha ausência, ninguém levanta o pé, nem abre a boca, sem que você dê a ordem. Irmãos, e não é que aconteceu que as 11 estrelas vieram comprar alimento no Egito? Os irmãos de José, as 11 estrelas, vieram comprar alimento no Egito. Quem estava lá? Quem estava lá? O governador José. E eles fizeram o quê? Se curvaram perante José. Glória a Deus. Para reverenciar o homem de confiança do rei. Glória a Jesus. Meus amados, quando isso aconteceu, se cumpriu a palavra. Mas ainda faltava alguém para se curvar. A Bíblia diz... Chega, pai. A Bíblia diz que no momento em que José ali, ele recebe os seus irmãos, sabe o que acontece, meus amados? Naquele momento, imagina a emoção que estava no coração daquele moço.
Aí José agora vai fazer o quê? José então procura o seu pai. Quando José traz seu pai para morar no Egito, cumpriu-se o que a palavra de Deus lhe disse. Não foi, Eliseu? Glória a Jesus. Meus amados, só não a mãe de José não se curvou perante ele, porque já havia morrido. Mas cumpriu-se à risca a palavra de Deus. E eu quero dizer a você, meu amigo, que nos assiste agora, você que vê esse vídeo agora, creia que como Deus planejou, traçou um plano para a vida de José, da mesma forma acontece com a tua. Porque você está na prova, não é a prova, não é as lágrimas, não é o sofrimento, não é a dificuldade, a adversidade que você está passando que vai impedir a ação de Deus, que vai impedir o agir de Deus, que vai impedir de Deus cumprir a sua promessa, não. Essas lutas, essa prova, essas lágrimas, esse sofrimento, isso aí é te preparando para o lugar que Deus tem reservado para você, para quando colocar você nessa posição, nesse lugar, você saber se comportar, saber sair e saber entrar. É por isso que Deus tem te provado, é por isso que Deus tem colocado muitas dificuldades no teu caminhar, no teu viver. Sabe para quê, meus amados? Para testar você. Deus está te testando, Deus está te provando, sabe? Porque quando Ele colocar nas tuas mãos a promessa que Ele te prometeu, Ele vai saber que alguém está sabendo lidar com a situação. José não se tornou ruim quando foi exaltado, não. De maneira alguma, ele não se tornou ruim, não, porque ele sabia que a promessa era de Deus e cedo ou tarde ela iria se cumprir. Promessa de Deus é promessa, vai se cumprir também na tua vida, querido. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família, tua vida, para a glória do nome de Jesus. Quero pedir a você, se inscreva nesse canal, em nome de Jesus, e nos ajude a levar a palavra mais longe possível. Amém? Fala aí alguma coisa, pai. Não se esqueça, irmão. Eita! Jesus te ama. E quer te salvar, né, pai? Quer te salvar. E os irmãos não estão lendo a Bíblia? Manda os irmãos ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Que é a palavra de Deus, né, pai? É a palavra de Deus. Amém. Tudo bom? Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor.